Por que a gente sente um desconforto, uma sensação esquisita quando a gente vê aquelas imagens quase reais? Por que tem algumas animações estranhas que passam uma sensação de desconforto pra gente? Qual será que é o nome dessa sensação? Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e hoje a gente vai entender um pouco mais o que é o Vale da Estranheza e por que algumas animações, alguns robôs parecem mais estranhos mesmo sem eles terem feito nada demais. Esse fenômeno do Vale da Estranheza, ele acontece quando a gente vê uma figura ali que parece humano, que é meio humanizada, mas tem alguma coisa ali fora do lugar que dá essa sensação pra gente. A maioria de nós nasce com um certo instinto de empatia. A gente, querendo ou não, está sempre se sentindo um pouco como o outro se sentiria, seja um humano, seja um animal, ou seja até mesmo figuras que a gente cria na nossa imaginação. Quando a gente olha para uma nuvem, vê um rostinho feliz, um rostinho triste, a gente também tende a pensar que ali tem uma pessoa, tem, sei lá, uma entidade que está sorrindo ou que está triste também. Isso é uma coisa meio instintiva que a gente tem, de procurar padrões ali, identificar se é uma criatura, se ela, o que ela deve estar sentindo. E isso acontece de forma natural. E aí o Vale da Estranheza, ele surge nesse ponto onde a gente está vendo algo que parece um humano ou uma criatura e ali tem alguns detalhezinhos no lugar errado e aí a gente fica, essa empatia acaba e a gente sente uma outra sensação, uma sensação de desconforto e até mesmo nojo. O nojo é uma emoção e ele tenta proteger a gente de alguma coisa que pode estar estragada, envenenada, alguma coisa que pode até nos ameaçar. Quando a gente vê uma comida e ela tá com uma cor diferente, ela tá meio verde ali, a gente não vai comer aquilo, a gente não vai ingerir aquilo, vai querer ficar longe. A nosso corpo protegendo a gente de alguma coisa que pode nos fazer mal. E aí quando o Vale da Estranheza aparece é quando a gente sente um pouquinho desse nojo, um pouco de desconforto em relação a alguma coisa que não tá parecendo certa. E aí o Vale da Estranheza, ele não é só sobre robôs ou animações, mas também sobre como a gente interpreta, a gente percebe essas figuras que são quase humanas e como que funciona um pouco mais da nossa empatia, do nojo. A teoria do Vale da Estranheza foi um conceito criado por um engenheiro japonês e ela fala dessa relação entre o nível de realismo e a empatia que o ser humano vai sentir com relação a isso que foi criado. Quando a gente tenta replicar uma imagem, uma figura quase humana e esse nível de realismo ele erra em alguns detalhes, algumas coisas ficam fora do lugar, a gente tem essa quebra da ilusão e a gente para de sentir empatia e começa a sentir esse desconforto, essa sensação estranha olhando para essa figura. E aí por que é um vale da estranheza? Porque se a gente fosse pensar num gráfico, a gente teria, por exemplo, um menor nível de realismo, sei lá, um bonequinho palito desenhado, e aí a gente interpreta isso como sendo um humano, e a gente vai aumentando o grau de realismo, a gente passa ali pelas animações da Disney, por figuras 3D da Pixar, e aí vai aumentando o nível de realismo até que num ponto fica muito parecido com o real, e aí esse gráfico vai lá para baixo, a gente sente a sensação de estranheza até que volta a ficar muito realista e a gente tem menos essa quebra de ilusão, essa sensação de desconforto e aí volta a ficar normal. E aí é quando a gente tem, por exemplo, uma outra pessoa, um ser humano de verdade. Aí essa empatia volta a existir e não gera essa sensação de desconforto. Então, o Vale da Estranheza vai gerar essa sensação de desconforto com figuras estranhas, que nem o Sonic feio, algumas animações ali por volta dos anos 2000 que tentavam fazer realista demais e ficava meio estranho. E alguns robôs que a gente tem atualmente. E aí, por que a gente sente essa sensação? A resposta está na psicologia evolutiva. Como eu falei, isso vem daquela sensação de perigo que a gente pode ter quando vê essas figuras. Uma figura, uma pessoa, uma criatura com uma aparência que a gente considera errada pode significar um risco, como uma doença, uma morte, um cadáver. E eu coloco o risco entre aspas porque é o que o nosso cérebro interpreta. Então aí entra também o preconceito que a gente pode sentir. A gente tem esse preconceito antes de conhecer o que é aquela coisa. Então a gente fica desconfiado, a gente fica com medo, a gente fica desconfortável. E aí pode ter reações de raiva, de medo.
tristeza, ansiedade. E aí quando isso acontece, nosso mecanismo de empatia, ele meio que falha e a gente fica com medo ou com nojo daquilo que parece ser quase um humano, quase o que a gente interpreta como humano, falando de novo do Vale da Estranheza. Então a gente tem esses momentos de medo e de nojo, que é uma parte quase instintiva do nosso cérebro, como eu falei. Então são as emoções tomando conta. Então a gente só tem essa sensação de estranheza mesmo e a gente, sei lá, vai ficar meio desconfortável, tipo, sem querer ter contato com aquilo de novo. E aí quando a gente entendeu que existe esse Vale da Estranheza, que a gente sente confortável com algumas figuras e mais desconfortável com outras figuras, a gente começa a entender como que a gente usa isso para gerar uma empatia em relação, por exemplo, a um filme, como que a gente pode fazer personagens de um filme serem mais gostáveis ou não, ou quando a gente vai fazer um robô. Então, quando a gente quer fazer um robô que pareça mais amigável, a gente tende a humanizar menos ele. Então, quando a gente faz aqueles robozinhos assistentes que ajudam a gente a fazer alguma coisa, a gente faz eles menos humanos, a gente tende a transformar uma coisa fofinha, uma caixinha, ou uma figura menor ali, para não correr esse risco de humanizar demais e entrar nesse Vale da Estranheza. E a gente pode ir percebendo como que esses exemplos vão se encaixando mais ou menos no nosso dia a dia, quando a gente tem, por exemplo, aqueles robôs humanoides, tipo aquela Sofia, que é um robô meio estranho, gera um desconforto quando a gente vê ele falando ali, ou em algumas animações, tipo o Expresso Polar, Expresso da Manhã, não lembro como é que chama. Olha aqui, ó, o Expresso Polar, Expresso Polar. E também o filme Cats, que quando saiu, assim, não sei se quem que viu esse filme eu não vi, mas dá aquela sensação de estranheza de ver aqueles... são humanos com um CGI que parecem um gato, mas movimentam como humanos, mas também com CGI, tem uns movimentos meio fluidos demais, sei lá, fica parecendo mais um boneco e a gente fica com aquela sensação de estranheza. E também os deepfakes que a gente tem agora e aqueles vídeos gerados por inteligência artificial mesmo, que às vezes tem alguma coisa ali que fica estranho e a gente já saca logo e fica com uma sensação de estranheza, de a pessoa não tá mexendo de um jeito que parece certo, fica uma coisa meio estranha ainda. E aí a gente tem que levar esse Vale da Estranheza em conta se a gente quer criar algum produto, algum personagem que deva parecer humano demais, ou se a gente quer que ele gere empatia com o outro. E aí com a inteligência artificial a gente tem um desafio ético e psicológico dessa percepção, quando a gente vai criar, sei lá, um avatar ou um personagem, alguma imagem que deva parecer realista demais ou não. Então, da próxima vez que você vê um personagem que parece real demais, mas que tem algum detalhe ali faltando, alguma coisa que gerou uma estranheza, lembra que é o seu cérebro tentando te proteger. E aí eu lembrei de um curta da Pixar, lá no começo mesmo, que era simplesmente um bebê. E aí ele começava a brincar com alguns brinquedos que estavam ali na sala, e aí tem até aquela bolinha clássica da Pixar, mas aí eles tentam puxar pro realismo demais, e aí esse bebê fica completamente sinistro. Se você não viu esse curta, vale a pena você procurar aí como é que é. Mas se você não quer sentir esse desconforto, você pode clicar nesse vídeo aqui e entender um pouco mais sobre a psicologia, entender um pouco mais sobre como você funciona, ou como as suas emoções funcionam, porque esse vídeo vai ficando por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.